Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje aqui em nosso estúdio José Ranieri Neto, o Neto Ranieri, primeiro suplente do União Brasil nas eleições municipais de 2024, quando teve 1.461 votos. Ele assume agora a cadeira do vereador, ocupada pelo vereador José Roberto Segala, que tirou licença temporária pela expectativa de um prazo de 30 dias. Para conversar com a gente um pouquinho sobre também a expectativa de atuação, aí, as principais frentes tratadas ao longo deste próximo mês, aqui no Legislativo Municipal. A gente recebe aqui o Neto em nosso estúdio. Te agradeço por ter aceito o nosso convite para este bate-papo. Neto, seja bem-vindo à Câmara e aqui à TV e Rádio Câmara. Obrigado, Lídia. É um prazer, Diferente agora estar aqui na Câmara, Já concedi entrevista em outros lugares, mas aqui na Câmara é uma novidade. Conhecendo o estúdio, conhecendo tudo aqui, muito legal. Prazer ver o Marcelo Malacrida de novo também. Tem muitos amigos aqui, Binho, enfim, Rubão. Estou cheio de amigos aqui, me sinto bem à vontade. Ai, que joia. Vamos lá, começar falando então, você que tem uma atuação, uma circulação mais intensa na área do esporte, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Foi a principal bandeira da sua campanha ao Legislativo Municipal, mas há também alguns assuntos que são os assuntos polêmicos da vez, Crise hídrica em especial, e que eram assuntos assim bastante combatidos, Vereador José Roberto Segala, com o qual você já tem, disse na tribuna ontem que já tem uma sintonia também. Tinha esse perfil bastante fiscalizador, você deve acompanhar esse perfil. Qual que é a expectativa aí para a atuação ao longo dos próximos 30 dias? Com certeza, Eu acho que até quando nós gravamos um vídeo com o Segala, eu citei que a gente comunga, na verdade, dos mesmos princípios, Professor José Roberto Segala, uma pessoa bastante competente, com uma carreira exemplar, não tem mácula nenhuma. E a gente pretende continuar o trabalho do Segala, sim. A gente sabe quais são os compromissos que o vereador tem com os munícipes, com o cidadão que honraram com o voto. E a gente pretende, sim. A gente já tem demanda, a gente já começou o trabalho de fiscalização. Por exemplo, ontem mesmo a gente já apresentou na tribuna algumas fotos, do lixo, na verdade, que foi produzido pela retirada do piso da Batista, que está sendo substituído agora. Isso daí foi colocado próximo do fórum, do lado embaixo ali do viaduto, e nós já colocamos isso daí e vamos cobrar a limpeza, Então já foi um primeiro dia de bastante atividade, cobrança, fiscalização. Óbvio que a parte financeira a gente ainda não entrou em muitos detalhes, mas a gente também pretende acompanhar, por exemplo, o vereador Borgo, que está fiscalizando a distribuição dos galões de água que foram comprados, Parece que teve um probleminha dos galões de 5 litros para galões de 10 litros, a gente não sabe como foi cobrado os galões de 10 litros, ou se não foram cobrados como galões de 5 litros, então são algumas coisas aí que a gente pretende trabalhar junto também com outros vereadores, mas a gente pretende fazer a nossa parte, Tem demandas que, obviamente, a gente fez campanha, a gente começa a receber as demandas pelo WhatsApp, o WhatsApp nosso é público, A gente divulga o WhatsApp para as pessoas poderem entrar em contato conosco também e cobrar a atuação nossa como vereador. E a gente também pretende, por exemplo, nessa reunião que está agendada com o Foguinho, que já a gente vai falar um pouquinho de esporte, ver o que é necessário, por exemplo, para a CEMEL agilizar, por exemplo, a prestação de contas das entidades esportivas, que é um gargalo que existe dentro da CEMEL. Eu conheço bem porque eu fui presidente de uma associação por 2 mandatos e me afastei completamente da associação da parte diretiva, mas eu continuo trabalhando como voluntário, que é a Associação Filhos de Bauru, que é a que representa o município, com a modalidade de futsal. Jogos da juventude, jogos regionais, jogos abertos, disputa Liga Paulista. A gente estava trabalhando com o adulto, depois passamos para o sub-20, agora nós temos todas as categorias até o sub-20. Então nós temos algumas verbas que vêm para a associação, que são verbas públicas. Essas verbas, obviamente, elas precisam ser prestadas contas, porque são verbas, é um dinheiro público.
Então, a responsabilidade das entidades, não falo só pela entidade esportiva, mas entidades de saúde, entidades de educação, que prestam esse serviço para o município e são remuneradas por conta disso, essas verbas que vêm do município precisam prestar contas. Dentro da CEMEL existe um exagero, ao meu ver, em algumas situações que poderiam, não que precise diminuir a fiscalização, não tem nada a ver com isso. Só algumas questões simples de serem resolvidas, que não envolvem nem a parte financeira, que quem cuida é a finanças, dentro da parte da CEMEL mesmo, na fiscalização dos projetos, envio de relatórios, enfim. Uma responsabilidade do vereador é a propositura de leis, e eu quero entrar com uma legislação que permita facilitar essa prestação de contas. E é isso que a gente vai discutir lá na CEMEL na quinta-feira, e tendo uma posição da CEMEL, vendo principalmente de quem cuida dos termos de fomento, né, e de subvenção, qual seria uma possibilidade da gente estar aliviando, inclusive, o trabalho deles lá dentro. Então, é isso que a gente vai discutir. Na segunda-feira eu já pretendo entrar com o projeto de lei, que seria uma lei. Primeiro, a gente pretende criar um cadastro municipal de entidades, que é uma dificuldade que a gente tem. A entidade recebe, por exemplo, verba do Fundo Municipal de Amparo a Modalidades Esportivas. Aí a gente, por exemplo, o ano que vem, a gente vai receber 4 emendas parlamentares aqui do plenário da Câmara. E aí a gente tem 5 prestações de conta para fazer. Cada vez que a gente vai inserir, a gente tem que inserir todos os documentos da entidade, todas as vezes que vai fazer a prestação de conta. Então, a cada quadrimestre a gente precisa prestar conta. Então, isso daí é uma dificuldade que a gente tem. No governo do estado, a gente tem um cadastro estadual de entidades. Então, por que não ter um cadastro municipal de entidades que a gente coloca os documentos lá? Esses documentos, na hora que vencem, a gente pode receber alguma orientação, um e-mail, que é o que acontece no governo do estado, que a sua, por exemplo, a validade foi vencida, é necessário atualizá-lo. A validade de uma certidão do FGTS está vencida, precisa ser atualizada. A gente vai e atualiza, em vez do gestor entrar verba por verba que foi recebida da entidade, ele só entra em um lugar, vê se está tudo em ordem e segue com o processo. Então, são ideias que a gente tem porque a gente vive isso daí. Você me perguntou com relação à crise hídrica. Uma das coisas que eu citei ontem também foi que o lugar onde eu trabalho hoje, que é o mesmo lugar onde eu nasci, né, é uma região, e é a região que falta água na cidade, né? Então, você pega para cima do viaduto nem vou dizer para cima, continuação, você pega a Vila Falcão. Vila Falcão faltou água por um período, parece que já conseguiram resolver, pelo menos em parte, o problema. Mas a Vila Industrial, por exemplo, falta água. Dali para baixo, você vai até a Comendador, José da Silva Marta, passando pela Castelo Branco, chegando no fim do município ali na estrada para Piratininga, e dali para baixo, passando por Jardim Solange, Vila Independência, até chegar na Duque de Caxias, né, no viaduto, ali falta água. Né? Então fizeram essa interligação, né, que acredito que vai amenizar algumas coisas, mas os postos precisam ser furados, e aí ideias vêm, ideia de colocar a caixa d'água, né, que o Sandro Bussola, nosso colega vereador, falou ontem, que é uma coisa que a gente sabe que não resolve o problema. Porque essa caixa d'água, primeiro, a pessoa vai colocar no telhado, tem que tirar o telhado inteiro para colocar a caixa d'água. Então, às vezes, você não está resolvendo o problema, você está criando mais um problema. Né? Às vezes fica mais caro tirar o telhado, colocar a caixa d'água e voltar o telhado no lugar, do que a pessoa mesmo comprar. Tudo bem, é um auxílio, vai estar a caixa d'água. Mas a água que chega, quando falta água, ela não consegue subir para a caixa d'água. Então, essa pessoa tem que colocar a caixa d'água no chão, para que chegue na torneira ali, ela consiga retirar a água. E o que a gente sabe de vivência, que a gente já presenciou e já viu, é que você precisa de uma bomba, ali embaixo uma bombinha, que você vai jogar a água dessa caixa d'água que está lá embaixo para a caixa d'água da casa que está lá em cima. Né? Porque é duro imaginar hoje que as casas não têm mais caixa d'água. Pode ser que eu esteja enganado. Aí é óbvio que é necessário ter a caixa d'água. Mas ligação direta da rede
do DAI para as torneiras da casa, mesmo que seja uma caixa d'água ali de 50 litros que a pessoa tem, mas ela tem algum reservatório. E aí precisaria dessa bomba, então, para jogar essa água para cima. Então, são situações, né, que é muito legal participar do Legislativo, porque a gente vê que cada vereador tem uma experiência e tem uma visão diferente. Eu acho que no parlamento a gente consegue, discutindo, criar soluções, né, às vezes mais viáveis. Vem uma demanda também da praça paradesportiva. Ali não para luminária acesa. Porque você vai lá, coloca os cabos de energia elétrica, vão lá e roubam os cabos de energia elétrica. Então, é tudo coisa que aparece para a gente, né, na hora que a gente assume o mandato. E sabendo que a gente tem esse viés da área esportiva, já na sexta-feira mesmo, o Max, né, que é do vôlei, já me mandou essa demanda aí. E às vezes a gente também tem outras experiências, né, porque lá na faculdade a gente também já teve cabo roubado, ou em outros prédios que a gente tem também. Então você sabe que se você troca o cabo de cobre por um cabo de alumínio, a probabilidade desse cabo ser roubado já é muito menor. Porque a pessoa que tem interesse no cabo de cobre, ela não tem no cabo de alumínio. Porque aí, às vezes, poucas latinhas que ele coleta ali já dá um resultado melhor financeiro do que o cabo de alumínio. Então, às vezes, são soluções que a gente tem de experiência de vida que a gente pode propor e, às vezes, até arrumar a doação para resolver o problema, para resolver mais rápido. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a experiência foi muito boa ontem, como uma primeira sessão, né? Porque as pessoas às vezes confundem, pô, mas a Chiara foi vereadora há 3 mandatos, você não acompanhava? Eu acompanhei muito pouco, não participei de sessão, não fiz discurso, né? As demandas que a gente tinha, a gente passava para ela ia atrás, fazia a fiscalização, via como podia ajudar. Então essa é uma experiência diferente, é uma experiência que a gente está tendo agora. Você comentou em especial dessa reunião que você tem com o secretário Foguinho, da Secretaria Municipal de Esportes, e que um dos assuntos tratados deve ser essa mudança no formato da prestação de contas das entidades que recebem verbas públicas do município. Eu queria até aprofundar um pouquinho nesse ponto, porque você falou dessa necessidade, por exemplo, né, de tempos em tempos ter que reenviar os mesmos documentos que já foram enviados recentemente, anteriormente. E eu acho que é importante a gente ressaltar que o objetivo não é aliviar a transparência na prestação de contas, como você mesmo disse, não envolve questão orçamentária, financeira, mas apenas diminuir um pouco a burocracia na prestação de contas. A quem caberia esse papel, Neto? Seria a Secretaria Municipal de Esportes, claro, é uma das pastas que mais tem convênios com entidades, né, para repasse de recursos públicos. Mas a qual setor do Executivo caberia, então, a responsabilidade por essa reformulação aí no formato da prestação de contas? Na verdade, existem, né, legislações que precisam ser respeitadas. A gente tem legislação estadual e a gente tem legislação federal. E o Tribunal de Contas é o órgão responsável por avaliar se as prestações de conta municipais estão sendo feitas da forma correta. E isso deve ser feito, tá? O Tribunal de Contas deve cobrar deve ser bastante rigoroso e a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Esportes também precisa, né? Então, o que a gente está tentando discutir não é aliviar, é facilitar. Não, a entidade pode não apresentar uma nota fiscal, por exemplo, de uma despesa que foi feita, mas, assim, a forma como que é feito. O processo. Né? É o processo. Certo. Então, você alterar o processo, eu não vejo muito problema, porque o Tribunal de Contas não fala, olha, no sistema de prestação de contas do município precisa estar sendo feito desse jeito. Então, a forma como o município cobra das entidades é feita desse jeito, né? E o que a gente pretende discutir é facilitar a forma como é feita. Não que a parte financeira eu acho que está perfeita. Tem uma ou outra coisa que às vezes a gente pode discutir para ver se é possível ou não facilitar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A entidade normalmente viaja de final de semana, tá? Quase todas jogam os finais de semana. Então, a gente vai jogar de sábado, tem entidade que joga de domingo, tem entidade que joga de sexta-feira.
Então, a gente viaja, a gente tem uma despesa de alimentação. Essa despesa de alimentação, ela é feita nos finais de semana. Então, se você programa, e são dois problemas, eu vou te explicar por quê. Se você programa a emissão da nota fiscal, eu não vou almoçar, eu vou jantar no lugar. Então, eu peço para o restaurante emitir a nota fiscal naquele dia. Ele vai emitir a nota fiscal para mim 9 horas da manhã, porque é por pessoa, então assim, o valor a gente já sabe quanto vai gastar. Ele emitiu às 9 horas da manhã, eu vou lá e faço a despesa, sei lá, depois do jogo, 11 horas da noite. A gente apresenta na prestação de contas essa nota fiscal, a despesa e a hora que foi gasto. Então ele apresenta a nota fiscal e eu pago a nota fiscal depois que jantou. Aí vem, minha prestação de contas volta. Depois de 15 dias que eu apresentei essa prestação de contas. Ela volta para eu corrigir. Por que corrigir? Porque é que você teve a emissão da nota fiscal 9 horas da manhã e sua despesa foi às 11 horas da noite. Outro problema. Não vamos fazer assim. Então, chega no restaurante, você já sabe o restaurante que você vai jantar, você vai lá e faz a despesa. Você fez a despesa, pagou. Não teve nota fiscal. Aí você pede para o cara emitir a nota fiscal. Não, ele não emite a nota fiscal, porque quem emite a nota fiscal para ele é o contador. Aí o contador só vai trabalhar segunda-feira de manhã. Nossa. Então, na segunda-feira de manhã, ele emite a nota fiscal. Eu faço a prestação de conta. Volta a prestação de conta para mim, dizendo por que você fez a despesa na sexta-feira à noite e a nota fiscal é da segunda-feira de manhã. Então, você precisa pedir uma autorização para o secretário autorizar a despesa. Aí você demorou 15 dias para ter um retorno da CMEL, você fez o pedido para o secretário, às vezes demora uma semana, o foguinho até agora 100%, tá? Mas às vezes demora uma semana para vir um retorno, você não sabe se veio o retorno, se não veio o retorno, porque às vezes o secretário autorizou a despesa, mas você não recebe um e-mail da CMEL dizendo que a despesa foi autorizada ou não. Então você precisa, às vezes, ir lá. Aí você pega, faz a prestação de contas e envia novamente. Você enviou novamente, mais 15 dias para você ter um retorno. Nesse período de 30 dias, se a prestação volta novamente, vai ter mais 15, são 45 dias. As verbas, que a gente tem experiência, às vezes, principalmente de emenda parlamentar, e agora estão fazendo isso com outras verbas, se a sua prestação de contas está atrasada e a CMEL liberou uma parte da verba, você não recebe a outra parte. Então, se você demorou 45 dias, 60 dias para resolver esse problema, você ficou 30 dias com despesa atrasada. Alguém tem que pagar essa conta. Ou técnico, e as outras pessoas vão ficar sem receber, porque o processo ele não está sendo ágil. Às vezes você faz uma prestação de contas, a sua certidão está regular num dia, depois de 45 dias venceu. Aí volta a prestação de conta porque a sua certidão agora que estava correta está vencida. Então você precisa colocar. Então, assim, tem coisas que assim, e as entidades sofrem. Porque não é todo mundo que tem um contador à disposição que fica prestando conta. Normalmente é um voluntário que fica lá, faz a prestação de conta e volta a prestação, vai prestação, volta a prestação, vai prestação. Você imagina cuidar de 4, 5 processos desse daí, é uma coisa assim que a gente não reclama de fazer as prestações de contas, mas a CMEL precisa ajudar as entidades um pouquinho, né? Não digo. Então, assim, será que precisa voltar, por exemplo, para o secretário autorizar uma despesa que ele já sabe que foi isso que aconteceu? Tem um campo na despesa que você coloca justificativa. Você já colocou no campo de despesa justificativa por que foi feito daquele jeito. Tem que voltar para a gente? Ou o próprio gestor não pode falar com o secretário, falar, teve uma despesa assim, o senhor não pode de ofício autorizar? Então, nesse projeto de lei, discutindo com o jurídico, com o finanças e com a CMEL, que é o que a gente precisa fazer, o que a gente pretende é minimizar esses detalhes pequenos que a gente tem e que podem agilizar várias situações. Então, assim, a entidade entende que
a prestação de contas precisa ser rigorosa, principalmente na parte financeira. Para se apresentar um relatório, que já aconteceu. No direito tem uma coisa que a gente chama que o que abunda não prejudica. Então você apresenta um relatório. Aconteceu com a gente em 2 situações agora. Como eu faço prestação de contas, eu sei. Você apresentou um relatório. Aí glosaram umas verbas, porque tipo, a despesa foi feita, apesar da nota fiscal ter sido feita no período que era do projeto, a despesa foi feita depois. Glosaram a verba, devolvemos o dinheiro. Não tem problema. Aí você tem um relatório, que você apresenta lá com as atividades desenvolvidas e tal. No relatório, a gente colocou um relatório de maio, por exemplo, a junho, que o projeto continuou sendo desenvolvido, apesar do período do projeto ter sido até maio. Então, a gente colocou no relatório até junho. Aí veio solicitando para a gente retirar do relatório, não as despesas, retirar do relatório os meses de junho, julho, sei lá. Quer dizer, sabe, faz sentido um negócio desse? Né? Faz sentido você pedir para retirar foto que você colocou de junho, de julho. Então, são coisas assim que vão atrasando. Fora que, às vezes, a coisa já vai diferente uma vez, em vez de vir um pedido para você corrigir tudo que está errado, vem um pedido, você corrige o que foi pedido. Volta para lá, aí ele apresenta outra correção que tem que ser feita do que já estava errado antes e não veio para... Então, assim, é difícil para a entidade, sabe? Então, assim, a gente precisa ter o cuidado com a fiscalização, principalmente da parte financeira, mas algumas coisas eu acho que é um exagero e a gente precisa, de repente, ter na CEMEL ou uma pessoa que ajude, que oriente os próprios meninos lá que pecam muito às vezes pelo exagero, porque tem medo, né? A responsabilidade é deles, a gente entende isso daí. Para que fala, ó, isso daqui você pode fazer, não tem problema você fazer desse jeito, você pode autorizar. E é isso que a gente quer conversar. Mas esse exagero, como você comentou, acaba até desestimulando outros profissionais, outros grupos, a se envolverem, por exemplo, com projetos sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade na área do esporte, que a gente sabe que são tão importantes aqui em Bauru, né? Que tiram tanta gente de tanta situação ruim, né, Neto? Hoje lá, vou te dar o exemplo nosso, tá? Mas tem projetos maiores também. Nós, com o projeto de futebol que a gente teve no início do ano, a gente tem mais ou menos 200 atendidos, vamos dizer assim, né? Desde o sub-10 ali, que as crianças começam com 8 anos e vão até o sub-20, né? Então, a gente tem profissionais, a gente tem estagiários, existem uma série de situações que acontecem ali. E, quando você pega realmente, você fica pensando, poxa, será que vale a pena, né? Porque acaba causando esse desgaste até pessoal pra gente, né? A gente não gosta de fazer coisa errada, procura fazer tudo certinho. E às vezes parece que você, pelo jeito que vem as coisas, às vezes parece que você é bandido. Então, desestimula todo mundo. Eu sei de 3, 4 entidades que já querem parar o ano que vem, sabe? Então você perde aí 1.000 pessoas atendidas de um ano para o outro. Ah, mas vai entrar outra no lugar. Vai entrar outra, ela vai ficar um ano lá e vai sair fora, porque a pessoa não aguenta, sabe? Atrasa, e aí não paga fornecedor de material, não paga profissional que está trabalhando junto com você, as pessoas começam a te cobrar. E assim, a gente tem alguma condição. Eu tiro do bolso, vou lá e pago, e depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas o resto das entidades não tem. Ninguém vai chegar lá e vai pagar a sua conta. Eles dependem do recurso que vem do município. Isso daí atrasa, como é que ela vai fazer para pagar as despesas que ela tem? Então, assim, o peso nos ombros das entidades, né, de quem toca isso daí, e muitas vezes não são pessoas da área do direito, não são pessoas da área de finanças, não são pessoas da área da contabilidade, são pessoas que têm vontade de fazer a coisa acontecer. Têm vontade, são responsáveis e fazem do jeito certo. De todas as entidades, pelo menos que eu conheço, eu não me recordo de nenhuma assim que você fale, olha, o cara foi lá, fez um negócio lá e vai ficar proibido de receber verba porque faltou com a verdade, roubou dinheiro. Não é isso, né? Eu acho que o Foguinho comunga das mesmas ideias. Então, o que a gente pretende é só facilitar o processo. Neto, só para a gente finalizar, ainda falando da área do esporte, né?
Existem alguns assuntos que são recorrentes nas discussões, nos debates aqui na Câmara Municipal e acredito que sejam demandas que você também tenha como principais frentes de atuação, por exemplo, a necessidade de revitalização dos estádios distritais, dos campos, dos ginásios, inclusive que nós da TV Câmara eventualmente estamos circulando por esses locais e verificando lá em loco, né, as dificuldades dos principais, até mesmo dos projetos, né, de se desenvolverem aí nessas unidades, a necessidade de criação de outros mecanismos importantes para estimular o esporte, por exemplo, a criação do passe atleta por meio de um projeto de lei ou de uma associação que possa se responsabilizar pela gestão e por esse intermédio entre o poder público municipal e as entidades assistenciais. Como que você vê todas essas propostas? Olha, eu vejo assim, com muito ceticismo. Eu acho que o caminho para o passe atleta, por exemplo, ele é um caminho que já deveria ter sido percorrido há muito tempo, né? A gente tem pessoas de outros cantos da cidade, por exemplo, que gostariam de participar do nosso projeto, que é um projeto social. A gente não cobra, a gente tem uma parceria com a FIB cede o ginásio, não tem nada a ver comigo pessoal, daí, né, apesar de ter participado, da FIB ter sido patrocinadora financeira do projeto e hoje ela cede todo o espaço, que já é uma maravilha, porque a gente não teria onde disputar nenhum jogo da Liga hoje, por exemplo, na cidade de Bauru. Você jogaria na Panela, a Panela não tem tamanho da quadra oficial do futsal. Teria que jogar no Azulão. No Azulão a gente não tem, por exemplo, vestiários adequados para levar um jogo oficial para lá. Então quem sofre com isso hoje, com esses espaços maiores, é o handball e o futsal, que a quadra é 20 por 40. Então hoje a gente teria no município o Azulão. Não tem mais ginásio para a gente jogar. O resto, particular. Tem o SESI, mas o SESI praticamente o tempo todo é ocupado pelo vôlei, e o vôlei tem os tatames lá com a pintura da quadra do vôlei que eles deixam lá. Então, é praticamente impossível usar o ginásio do SESI e do Horto. O SESI daqui dá para usar, quadra pequena também. Tem outro espaço público municipal? Nenhum. Que eu conheça, pelo menos nenhum. Né? Então, assim, falta espaço público realmente para desenvolver projeto, para a prefeitura até mesmo ter disponibilidade. Você vai lá no Azulão agora, que conseguiram resolver o problema de iluminação, que melhorou, na verdade, a iluminação. Né? Portão quebrado, não, né? Assim, é muito difícil. Na verdade, os próprios municipais, né? Isso, e eu entendo, tá? Entendo quem faz a manutenção, quem é responsável pela manutenção, porque assim, são muitos prédios, né? E eu me questiono se realmente comprar prédios, como foi feito no começo do governo Suelen, quem trabalha com aluguel hoje vê muito isso, né? Você compra um prédio por 5 milhões de reais, você poderia estar alugando esse prédio por 0,3% do valor, e deixa a responsabilidade de cuidar do prédio para o proprietário. Será que é inteligente fazer isso para o município? Ah, mas você vai ficar pagando aluguel a vida inteira. Quantas empresas não têm prédio e não ligam por não ter prédio? Preferem fazer a locação. Porque é um dinheiro que você investe ali e que para o município precisa saber se isso é ou não é importante. Né? Na minha visão, assim, foi um equívoco, mas são coisas, né, que são feitas pela gestão. E aí cabe a nós fazer a fiscalização disso e criticar quando é possível ser criticado. Então, assim, além da falta de espaços, né, e das parcerias, foi isso que você me perguntou, né? Isso. Eu acho que falta espaço e o cuidado que precisa ter com as praças esportivas também precisa ser melhorado, né? A vereadora Estela ontem falou das escolas, né, do monitoramento por câmera, alarme, que gostaria de ter vigilância humana também nesses espaços, né? Eu acho que são coisas, sim, para serem pensadas, né? Claro que a câmera não vai prender o ladrão, mas alguns sistemas aí que de repente afastem, né? Hoje o Cabo Elinho falou também do monitoramento aí das ruas, né, do vídeo monitoramento. Talvez
abranger esse vídeo monitoramento para as escolas e levar essas ideias para os ginásios, que eu acho que é perfeitamente cabível. Né? Não conversei, por exemplo, com o Coronel Meira, que foi uma pessoa que se dedicou muito para o vídeo monitoramento aqui em Bauru, para saber se isso é possível ou não, mas eu acredito que seja. Ou colocar a ronda, né? E aí não sei se a gente parte para a guarda municipal ou não, né? Eu colocar a ronda para fazer a ronda nas escolas e nesses espaços públicos, em poucos bairros, para dar tempo de, né? O cara fica olhando lá, passou a ronda, o cara entra, rouba, vai embora e a ronda não passou de novo. Mas eu acho que poderia, de repente, um convênio com a Polícia Militar, a gente está desenvolvendo alguma coisa para minimizar isso daí. Porque o que já é tão pouco, a gente tem que preservar o pouco que tem, não é? Claro, precisa construir mais. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que lutar por isso, Sim. sendo que depender de mim, ir atrás do governo estadual, né? Do governo federal, para tentar alguma coisa. Eu sei que está sendo construído um outro espaço, mas assim, é muito vago. Né? Começou a construção, a gente nunca sabe se termina nesse mandato, se não termina nesse mandato, se a empresa que está construindo vai quebrar, se não vai quebrar, se vai ter aumento de preço, se não vai ter aumento de preço. Então, a gente espera, sim, que as coisas sejam feitas de maneira rápida e que esses probleminhas aí sejam resolvidos. Vereador Neto Ranieri, do União Brasil, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara, entrevista pela TV e Rádio Câmara Bauru. Neto, obrigada por ter aceito o convite pelo bate-papo aí. Você está sempre bem-vindo para voltar aí, não só ao longo desses 30 dias de mandato, mas depois para a gente continuar batendo papo, falando sobre as demandas do esporte. Tá legal. Obrigado Lídia, sempre um prazer. E pretendo voltar aqui. Acho que semana que vem eu já estou aqui de novo. Maravilha, né? Obrigado mais uma vez. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.